Meus amados irmãos, aqui é o pastor Nelson e esse é o canal da verdade. Deus, irmãos, nesse dia mandou trazer uma mensagem acerca do dia 7 de setembro, onde todo o povo vão se reunir em todos os estados para falar do acontecimento no Brasil. E Deus, irmão, Deus de ontem, tem falado comigo acerca desse dia 7 de setembro e de outros que passaram. Deus tem falado no meu coração que nós temos cometido erro, ir para as ruas, falar somente daquilo que Alexandre de Moraes fez, ou que está fazendo, ou o que vai fazer. Tudo que Alexandre de Moraes está fazendo, irmão, todos nós que estamos atentos a tudo aquilo que acontece no Brasil, nós sabemos de tudo, sabemos que o julgamento é um julgamento totalmente errado, um julgamento que não tem nenhuma acusação verdadeira. Então, tudo isso nós sabemos, irmão. Quero fazer aqui um vídeo rápido para vocês. E nós estamos cometendo o erro de falar no microfone o que o Alexandre de Moraes está fazendo contra o povo da direita, contra o Brasil. Deus colocou no meu coração, irmãos, nesse dia 7 de setembro, para nós não falar o que Moraes está fazendo, mas para nós falarmos o que Deus pode fazer, o que Deus vai fazer. Nós devemos, nesse 7 de setembro, agora domingo, irmão, em vez de falar de Moraes, todo o povo, em todos os estados, onde tiver uma aglomeração do povo da direita, o povo do Brasil, é para adorar o nome do Senhor. É para trazer mensagem, pregações, daquilo que Deus já fez nos tempos atrás, daquilo que Ele já fez agora e o que irá fazer, do poder dEle, de tudo que se levantou contra o povo de Deus e Deus deu vitória. E nesse 7 de setembro, irmão, Deus manda falar para vocês, aonde estiver um povo reunido, ou qual estado for, não é para falar de Moraes, mas sim é para nós falarmos de Deus, para nós adorarmos e trazer mensagem da parte do céu para consolar o povo brasileiro. O que Moraes fez e está fazendo, todos nós sabemos, mas o que Deus vai fazer, muitas vezes a pessoa não sabe. Então, em vez de nós falarmos de Moraes, vamos colocar o joelho, vamos levantar um clamor, uma oração, uma intercessão, porque quando nós intercedemos a Deus, Ele responde. Em Jeremias 3,3 fala, clamas a mim, responderei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, a qual não sabe. Então nós vamos clamar. Em vez de falar de Moraes, nós vamos levantar a nossa voz, vamos adorar, vamos falar de Deus, vamos pedir socorro a Deus, e Deus, Ele vai enviar socorro. Vamos nos ajoelhar na Avenida Paulista, em todos os estados, nas praças, aonde estiver um povo aglomerado, nós vamos adorar, nós vamos clamar, nós vamos levantar a nossa voz a Deus e pedir a Ele misericórdia. E Deus me deu alguns versículos, Deus me levou em alguns livros, irmão, para você ver o poder e o que Ele fez. Aqui fala de Neemias, o livro fala de Neemias, quando ele ficou sabendo que lá na terra dos pais deles,
ela foi tomada, Jerusalém foi tomada, destruíram os seus muros, e aqueles que sobraram estavam passando fome. E Neemias colocou no seu coração de ir até lá. Ele olhou, ele orou, clamou, se humilhou diante de Deus. E quando ele se humilhou, pediu socorro, e Deus enviou o socorro através do rei Artaxerxes, e o rei deu condições para que ele fosse até Jerusalém e levantasse o muro e colocasse Jerusalém de pé de novo. E isso aconteceu. Neemias foi no mandato de Deus. Ele construiu o muro, colocou Jerusalém de pé, levantou a cabeça do povo. E logo depois, irmãos, eles levantaram um culto na praça. Eles levantaram um culto de adoração ao Senhor. E ali Esdras chegou ao povo e leu a palavra, a Santa Escritura, e o povo começou a chorar. O povo começou a derramar lágrimas, irmão. E Esdras começou a falar ao ouvido do povo: esse dia está consagrado ao Senhor. 7 de setembro, irmãos, nós vamos estar adorando, nós vamos estar chorando, porque 7 de setembro está consagrado a Deus. 7 de setembro está consagrado ao Senhor. E Esdras, irmãos, começou a falar: esse dia é consagrado ao Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Depois que Neemias, irmão, concluiu aquilo que Deus colocou no coração, o que ele tinha vontade de ir lá levantar o muro e levantar a estima do povo de Jerusalém, colocou Jerusalém de pé. Depois eles cultuaram o Senhor, consagraram ao Senhor, e eles gritaram uma palavra: porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor que é a nossa força. E 7 de setembro vai estar consagrado. Em todo estado, irmão, em cada praça, em cada lugar que estiver o povo, vocês vão levantar um altar. Vocês vão adorar a Deus, nós vamos adorar a Deus. Nós vamos consagrar o 7 de setembro ao Senhor. E Deus vai mandar a resposta do céu. Nós só vencemos, irmãos, se nós orarmos, se nós colocarmos os nossos joelhos, se nós ficar falando de Moraes, o que ele fez, o que ele vai fazer, não adianta nada. Mas se nós levantar a nossa voz, pedir misericórdia a Deus, que ele venha intervir sobre isso, sobre o que está acontecendo no Brasil, Deus vai dar vitória. E o 7 de setembro, irmão, Deus fala para nós consagrar ao Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E Deus me levou também no livro de Juízes, irmão. No capítulo 6 fala de um homem chamado Gideão, aonde a cidade estava tomada pelos medianitas. Os medianitas, a palavra fala que eles chegavam como gafanhoto e tomava tudo que o povo de Israel plantava, eles tomavam tudo. E Deus chegou diante de Gideão, estava de cabeça baixa, e o anjo falou: Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. Vai nessa tua força e Deus dará os medianitas nas tuas mãos. E Deus, irmão, e Gideão não precisou falar nada. Deus levantou 22 mil homens. E Deus falou: Gideão, os covardes, os medrosos, falam para eles voltarem. Mas fica somente aqueles que eu disser. Ficou somente 300 homens, irmão. 22 homens medrosos e covardes voltaram para trás. Assim Deus manda falar nesse vídeo, que os covardes medrosos não vai nessa reunião, nesse dia consagrado ao Senhor no 7 de setembro. Fica em casa. Mas só vai os valentes,
Só vai aqueles que Deus escolheu. Porque Deus não precisa de multidão. Deus precisa de homens corajosos, homens de fé, homens valentes, que vão ajoelhar diante aonde estiver, na praça, nas ruas, aonde estiver, vão se ajoelhar e vão clamar. Nós vamos levantar adoração ao Senhor, nós vamos levantar pregações a Deus e vamos pedir, Deus, misericórdia pelo nosso Brasil, e Deus vai dar vitória. E Gideão, com esses 300 homens, chamaram eles para a batalha. Sabe o que Gideão deu na mão desses 300 homens? Não foi arma. Gideão, irmão, deu uma trombeta e um canto, com a tocha acesa. E eles só tiveram que tocar a trombeta e quebrar as tochas. E assim os medianitas correu, e o nome do Senhor foi exaltado. Não precisa levar nada. Leva a sua adoração. Leva o seu louvor, a sua fé. Leva a sua coragem. E clama o Senhor. Vamos clamar nos caminhões, que vão ter os caminhões, em vez de ficar gritando sobre política, nós vamos gritar o nome de Deus. Nós vamos consagrar 7 de setembro a Deus. E a alegria do Senhor. Nós vamos falar que esse dia está consagrado a Deus. E o 7 de setembro é consagrado ao Senhor. E a alegria do Senhor é nossas forças. E assim, Gideão, com a sua força, venceu os medianitas com 300 homens. É assim que Deus. E Deus me levou no livro de Josué, no capítulo 5. No capítulo 5, o príncipe do exército do Senhor aparece para ele diante dele. No capítulo 6, a muralha de Jericó é caída. Pastor Nelson, o que eles teve que fazer? Dar tiro? Trazer bomba? Não. Eles tão somente teve que cumprir a revelação do príncipe do Senhor. Daquele ser que chegou, que muitos falam que foi Jesus. Foi somente cumprir. Cumpre o que Deus está falando aqui nesse vídeo. E vocês vão ver as muralhas cair por terra. Os inimigos sair correndo e o nome do Senhor vai ser glorificado. A Josué, irmão, ele teve de somente cumprir a revelação. Ele rodeou 7 vezes a muralha, botou o povo para rodear e cantou. E ali as muralhas caiu por terra. O que Deus quer, irmão, nesse 7 de setembro, a qual nós vamos consagrar, já está consagrado a Deus. O que Deus quer. Não ficar falando de política em carro de som. Não ficar falando de Moraes, do STF, de Bolsonaro. Não. Deus, Ele quer que nós clamamos, levantamos a nossa voz, nós choramos, nós joelhamos, pedimos misericórdia para o nosso Brasil. E Deus vai intervir nesse 7 de setembro. Vocês vão ver um milagre. Se vocês fizerem o que Deus está mandando, no 7 de setembro, um clamor a Deus, orações a Deus, Deus da manhã. Aqui a palavra fala que Neemias e Esdras, eles começaram a adorar lá na praça, no alvará da manhã até o meio-dia, cantando e adorando e falando que Deus é grande. Falando que a alegria do Senhor é grande, louvando a Deus. Eles não estavam falando de política, nem de ninguém de política, mas eles estavam clamando, eles estavam exaltando aquele que pode todas as coisas, aquele que dá vitória na peleja, aquele que dá vitória na guerra. Deus está conosco, meu irmão. Vamos fazer isso no 7 de setembro.
em todos os estados, em todas as ruas, praças, dentro das casas. Vamos levantar um clamor. Você que não vai para a rua, mas clama a Deus, coloca o seu joelho no chão, levanta a voz ao Senhor, que Deus vai dar vitória. E aqui eu encerro para não alongar. Deus falou comigo para fazer esse vídeo. E é urgente. Você que ouvir esse vídeo, passa esse vídeo para frente. Passa para os seus amigos, parentes. Que esse vídeo venha chegar até o Senado, até os deputados, senadores, venha chegar aos prefeitos. Que esse vídeo, irmãos, que ele veio do céu. Deus está mandando. Já está consagrado 7 de setembro. Que venha, nós vamos adorar, que seja debaixo de chuva ou que seja no sol. Nós vamos clamar ao Senhor. Nós vamos levantar, nós vamos adorar, nós vamos sacrificar. Nós vamos levantar altares em todos os lugares. E as trevas vão cair por terra. Porque aonde está a luz, as trevas não podem ficar. E nós cantaremos, nós louvaremos e damos grito de vitória. Que Deus esteja com todo. Este é o canal da verdade e eu sou o pastor Nelson. Ficam com Deus e Deus abençoa. Eu estarei lá, consagrando 7 de setembro e espero vocês também, em nome de Jesus. Amém.